Olá, minha gente amiga. Que bom ter vocês aqui. A história que vamos ouvir hoje é um lembrete poderoso de que as aparências quase sempre enganam e que o verdadeiro potencial de uma pessoa pode estar escondido bem debaixo dos nossos narizes, apenas esperando uma única chance para se revelar. Vamos acompanhar juntos. Pelas próximas 2 horas, você será minha esposa. Pura, humilde e silenciosa. Ele disse isso com uma calma gelada, sem o menor traço de sorriso, como alguém que pede um copo d'água. Lúcia se endireitou, o corpo rígido de surpresa, apertando um pano de limpeza úmido entre as mãos. O cheiro forte de desinfetante no ar da sala de reuniões parecia zombar dela. Atrás de si, um carrinho de lixo e o turno da noite em um prédio comercial no centro do Rio de Janeiro, que mal havia começado. À sua frente, um homem impecavelmente vestido, com um olhar que não pedia, mas calculava. O pagamento será o dobro do seu salário mensal. Você não precisa falar nada, apenas sente-se perto de mim, ele acrescentou, estendendo-lhe uma caixa de loja cara. Dentro, um vestido sóbrio, de um azul profundo. Lúcia demorou a processar. Que proposta mais estranha! Por um segundo, ela pensou que fosse algum tipo de pegadinha de mau gosto. Isso é alguma brincadeira? Ela finalmente conseguiu perguntar. É uma negociação muito séria. Eu preciso de uma parceira de fachada. A sua presença é o suficiente, ele explicou, com um sorriso que mal tocou os lábios. Um segurança surgiu no corredor, uma sombra silenciosa. Decida-se. O tempo está passando, acrescentou Marcos. Lúcia se viu no banheiro feminino dos funcionários, encarando seu próprio reflexo. Prendeu o cabelo num coque firme. A maquiagem era discreta, mas impecável. Parecia ela, mas ao mesmo tempo, não era. Já não era professora universitária, agora era uma faxineira. E, no entanto, algo poderoso se agitava em seu interior. Ela se sentia professora novamente. Seus dedos tremiam ao fechar a fivela dos sapatos elegantes. Tudo aquilo era estranho, mas dentro dela, algo despertava, como um motor potente que, após anos parado, volta a funcionar. 20 minutos depois, estava sentada no banco de couro de um Mercedes, observando os prédios do Rio passarem como vultos no vidro escuro. Ao seu lado, Marcos lia alguns documentos. Não tenha medo, ele disse, sem desviar o olhar dos papéis. Ninguém vai lhe perguntar nada. Você só precisa estar lá. E se alguém desconfiar de alguma coisa? Ela murmurou. Ele sorriu. Eles não sabem quem você é. E você não precisa ser ninguém. Apenas estar. O carro saiu da via principal, entrando em um condomínio fechado. Uma placa dizia, Clube de Luxo da Zona Sul. O local, com suas alamedas arborizadas e portões imponentes, tinha uma fila de carros importados estacionados. Lúcia seguiu Marcos como se estivesse em um sonho. Ele a apresentou ao grupo. Esta é minha esposa. Ela era médica, mas agora está descansando da profissão. Lúcia sorriu e acenou com a cabeça. Ninguém fez perguntas. Apenas um dos sócios cochichou para o outro com um ar de deboche. Sempre tão original, esse Marcão. 8 pessoas se sentaram à mesa. As negociações envolviam a fusão de 2 grandes companhias. Discutiam condições, cláusulas, aspectos legais. Milhões e milhões de reais estavam em jogo. Lúcia permanecia em silêncio, mas escutava com a concentração de quem está novamente diante de uma turma de alunos. E, de repente, sentiu uma confiança que não sabia que ainda possuía. Eu penso que a maior habilidade em uma negociação não é falar, mas escutar. Ela sabia ler o que não era dito. Seu olhar captava as palavras engolidas, as pausas estratégicas, as nuances. Você aprende a ouvir o silêncio. Quando passa anos de sua vida corrigindo os erros dos outros. Marcos lhe passou um copo de água. Está tudo bem. Você está agindo perfeitamente. Obrigada, respondeu Lúcia, sentindo uma onda de força que a surpreendeu. Parece até que a gente já te conhece há uma vida inteira, ele comentou. Ela não respondeu. Preferiu olhar através da janela de vidro para as luzes da cidade ao longe. O jantar prosseguiu. Garçons se moviam como fantasmas entre as mesas. O vinho era servido. A luz brincava no cristal das taças. Os rostos pareciam mais relaxados, mas por baixo da conversa polida, a tensão era palpável.
Lúcia manteve-se discreta. Desviava o olhar para os talheres de prata, mas, na verdade, ouvia tudo com uma inteligência afiada. Captava não apenas as palavras, mas principalmente os silêncios. Um dos sócios de Marcos, um homem de cabelo grisalho e olhar desconfiado, a observava. Ele sussurrou para o colega ao lado: que escolha interessante. Será que ela sabe pelo menos assinar o nome? Marcos fingiu não ouvir. A sobremesa foi servida. No meio do serviço, um garçom desajeitado derramou um pouco de calda perto de uma pilha de papéis. A secretária, aflita, correu para limpar. Um advogado, com um ar superior, estendeu uma pasta para Lúcia. Você poderia ler este trecho em voz alta para nós? Só para checarmos a clareza da redação. Você tem uma voz agradável, disse ele, com um tom que era quase uma ofensa. Que momento constrangedor! Alguns deram risadinhas. Outro gesticulou, como quem diz: vai, deixa ela tentar. Marcos a olhou, avaliando a situação. Pode ler, ele indicou, com um sorriso mínimo. Lúcia pegou o contrato. O papel era de alta gramatura, caro. Abriu na primeira página e começou a ler. Sua voz saiu clara, pausada, com uma precisão cirúrgica. Cada palavra, cada vírgula, no lugar exato. Aos poucos, o barulho na sala foi diminuindo. Ei, Secretária parou, de boca aberta. O advogado arrogante descruzou os braços. Outro homem deixou o garfo cair no prato com um baque surdo. Lúcia terminou de ler o parágrafo e fez uma pausa. Seus olhos brilharam com pura concentração. Releu a última frase para si mesma e, sem levantar a voz, afirmou: esta redação, se interpretada ao pé da letra, elimina a cláusula de paridade de ativos. Ela virou a página. E aqui, na seção de direitos preferenciais, o mecanismo para contestar pontos do terceiro bloco está vago. Além disso, a alíquota de imposto que vocês citam é antiga. A legislação mudou, a taxa atual é diferente. Um silêncio pesado preencheu a sala. O sócio desconfiado franziu a testa. O advogado se jogou sobre os papéis, folheando-os com desespero. Alguém tossiu, sem graça. A secretária ficou vermelha. Marcos continuava em silêncio, mas agora olhava com interesse genuíno, sem nenhum pingo de ironia. Me desculpem, disse Lúcia, devolvendo a pasta. Não vai se repetir. Foi só algo que me chamou a atenção. A expressão do sócio mudou. Ele forçou um sorriso amarelo. Puxa, Marcão, parece que você encontrou uma assistente bem afiada. Foi pura sorte, imagino. Pura sorte, respondeu Marcos, sem desviar os olhos de Lúcia. No carro, na volta para casa, Marcos dirigia. Ele não disse uma palavra até pararem em um sinal vermelho. Você tem noção de que acabou de salvar este acordo, não tem? Lúcia olhava o movimento da cidade pela janela, evitando o próprio reflexo. Foi só o hábito. Eu lecionava na faculdade de Direito. Turno da noite. Depois, bem, o que veio depois não importa. Ele assentiu. Ao chegarem, Marcos desceu e abriu a porta para ela. Obrigado, ele murmurou. E me perdoe pela maneira como essa. Noite começou. Ela deu um sorriso discreto e subiu as escadas, ainda usando o vestido elegante. Naquela noite, ela não tirou os sapatos quando entrou em casa. Ficou parada, em frente à janela, olhando as luzes do rio, e finalmente entendeu. Pela primeira vez em anos, ninguém riu quando ela falou. Uma semana se passou, e depois outra. Lúcia voltou para sua rotina. O ônibus lotado de manhã, o cheiro de produto de limpeza, a solidão dos escritórios vazios. Por fora, nada havia mudado. Mas por dentro, algo fundamental se transformou. As cláusulas daquele contrato insistiam em voltar à sua mente, não porque ela quisesse reviver o momento, mas porque seu cérebro, como um velho motor, tinha sido ligado e não conseguia mais parar. Ela tentava afastar esses pensamentos. Dizia a si mesma que foi um acaso, que aquilo tinha ficado para trás. Mas os acasos, como ela estava prestes a descobrir, têm o teimoso hábito de se repetir. 2 semanas depois, ao fim do expediente, ela recebeu um bilhete. Um cartão branco, com o logo da empresa de Marcos. Apenas uma frase: se tiver tempo, passe na sala 306. Na hora marcada, ela entrou.
A porta estava entreaberta. Marcos estava sentado na mesa de reuniões, não na sua imponente cadeira de diretor. Havia uma pasta fina na sua frente. Você se importaria de me dar uma força? Ele perguntou sem erguer os olhos. Existem alguns pontos aqui que eu não consigo entender. A redação é muito confusa, e você tem um talento para perceber os detalhes. Lúcia sentou-se. Em silêncio, folheou os papéis e viu de novo. Um erro de interpretação de imposto, uma cláusula ambígua, uma brecha perigosa. Explicou tudo com calma, de forma objetiva. Ele ouviu com atenção, sem interromper. Não. Final, Marcos disse, em voz baixa, obrigado. Você me poupou mais uma enorme dor de cabeça. Depois disso, os encontros se tornaram rotina. Uma vez por semana, às vezes duas. Ele nunca lhe ofereceu um emprego formal. Tudo acontecia naturalmente. Você poderia dar uma olhada nisso, por favor, ele pedia. Tem um detalhezinho aqui que talvez você perceba. Lúcia lia, analisava, ajudava. No começo, com muito cuidado, mas depois, com uma segurança crescente. Ela conhecia a linguagem dos contratos e das leis. Não se emocionava, não fazia drama. Era breve, precisa, ia direto ao ponto. Marcos também mudou, de forma quase imperceptível. Passou a chegar mais cedo nos dias de encontro, oferecia café, perguntava se a luz da sala estava boa. Ele ouvia. Chegava a fazer anotações quando ela explicava algo mais complexo. Você já deu aulas? Ele perguntou certa tarde. Sim, por um tempo. Na faculdade de Direito, à noite, ela respondeu. Ele assentiu, sem pedir mais detalhes. Aos poucos, os boatos começaram a correr pela empresa. Primeiro, eram sussurros. Depois, ficaram mais altos. Ei, Faxineira, aquela que ninguém notava, agora se sentava na sala do diretor para revisar seus papéis. Alguns riam, outros ficavam chocados, mas alguns começaram a olhá-la com um novo tipo de respeito. Lúcia percebia, mas não demonstrava. Continuava seu trabalho, discreta e eficiente como sempre. Um mês depois, Marcos a chamou em sua sala. Duas pessoas do RH estavam presentes. Ele falou com naturalidade. Tenho uma proposta. Gostaria de experimentar uma nova função? Horário flexível, sem reuniões obrigatórias, e salário de advogada júnior. Lúcia ficou em silêncio por um instante. Então, ergueu o olhar e perguntou: e se eu preferir continuar ajudando apenas você? Sem um cargo oficial, mas com a sua confiança. Ele sorriu. Combinado. A partir daquele dia, tudo mudou. Ela continuava indo para o mesmo prédio, cumprimentava as mesmas pessoas, usava os mesmos sapatos confortáveis, mas em vez de um balde, carregava uma pasta de couro. E as pessoas que cruzavam com ela nos corredores a olhavam de forma diferente. Não havia mais zombaria. Havia respeito. Ou, no mínimo, uma curiosidade intrigada. Marcos nunca invadiu o espaço dela. Antes de cada nova tarefa, ele sempre perguntava: isso é confortável para você? Não estou exigindo demais. Ela sorria. Estou bem. E era a mais pura verdade. Pela primeira vez em muitos anos, Lúcia sentia que pertencia a algum lugar. Sentia que era ouvida, que confiavam nela. Sentia que estava voltando a ser não só uma funcionária, mas uma especialista. Uma mulher com conhecimento e voz. Uma noite, ao terminar de revisar uns documentos, ela ficou sozinha na sala. Olhou as luzes da cidade do Rio pela janela e pensou: eu estou exatamente onde sempre quis estar. Sem pressa, sem medo, e na hora certa. 6 meses se passaram. Agora, a agenda de Lúcia tinha reuniões de verdade. Ela foi oficialmente contratada como consultora jurídica. Se um documento parecia duvidoso, enviavam para ela. Se uma questão técnica surgia, pediam sua opinião. Se Marcos precisava de um esclarecimento, era ela quem ele chamava. Nos corredores. O apelido "a mulher do diretor" pegou. Mas não era dito em tom de fofoca, e sim como um jeito de explicar aquilo que eles não conseguiam entender. Lúcia sabia e não se importava. Ela sabia que não se encaixava nos padrões, e essa era sua maior força. Sua vida era outra. Antes, a manhã começava com a ansiedade de não perder o ônibus.
Agora, ela acordava com calma, preparava seu café, ouvia música. Ela não buscou reconhecimento, mas ele a encontrou. Um dia, um estagiário perguntou ao segurança da portaria: "Quem é aquela senhora da pasta escura?" O segurança respondeu, sem hesitar: "É a pessoa em quem o diretor confia de olhos fechados." Marcos, fiel à sua palavra, nunca ultrapassou a linha do profissionalismo. A relação deles era de um respeito profundo, equilibrado e silencioso. Ele sabia que se a chamasse, ela atenderia, não por obrigação, mas por escolha. Às vezes, ele a convidava para reuniões importantes, como consultora de linguagem jurídica. Outras vezes, só mandava uma mensagem: "Como eu posso dizer isso de um jeito mais simples?" E ela sempre encontrava as palavras certas. Uma vez por mês, eles jantavam para discutir o trabalho, sem formalidades, sem nunca mencionar aquela primeira noite. Apenas uma vez, tomando um café, Marcos disse: "Eu poderia ter perdido uma fortuna naquela noite." E depois de uma longa pausa, ele completou: "Obrigado por ter me acompanhado. Você não tinha obrigação nenhuma." Lúcia apenas assentiu com a cabeça, em silêncio. Porque a gratidão verdadeira, às vezes, não precisa de palavras. O contrato que ela corrigiu foi um sucesso. O acordo foi fechado, e Marcos consolidou sua posição na empresa. Mas o mais importante foi que ele mudou. Passou a ouvir mais, a observar melhor, a agir com mais cuidado. E Lúcia, ela não precisava mais se esconder. Era simplesmente ela mesma, com seu conhecimento e sua segurança tranquila. Pelo novo contrato, que ela mesma ajudou a redigir, o sócio de Marcos recebeu sua parte, mas sem poder interferir nas decisões estratégicas da empresa. Foi um detalhe em que ela insistiu, e Marcos aceitou sem questionar. Isso era respeito. Uma tarde, andando pelo corredor, Lúcia passou em frente ao banheiro onde, meses antes, tudo tinha começado.